Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia, por esse devocional. Obrigado, Pai, por poder compartilhar a Tua Palavra com os meus amados irmãos, Senhor. Que o Senhor possa ministrá-la no coração de cada um, segundo o Teu propósito, a Tua vontade, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus. Paizinho, dá-me a graça, Senhor, de poder ser zeloso e não ir além do que a Tua palavra diz, e nem ficar aquém, mas que eu possa, ó Pai, anunciá-la, segundo o propósito para o qual o Senhor a encaminhou para nós. Porque a Tua palavra diz, Pai, que assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não retornam até que molhe a terra, até que a fecunde, que faça brotar e dar semente ao que semeia e pão para o que colhe. Assim também é a Tua palavra, Pai. Ela não volta para o Senhor vazia, mas ela fará aquilo que te agrada, aquilo que te dá prazer, e prosperará naquilo para o qual o Senhor a enviou. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nos amar tanto. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amados, em Atos, capítulo 1, no versículo 8, está escrito assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, Jesus estava dizendo que todos aqueles que creem nele receberiam poder do céu, poder do Espírito Santo. E para que esse poder? Para que fôssemos suas testemunhas em todos os lugares. Então, aqui, desde Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, está mostrando algo que é íntimo e vai expandindo. Então, poderíamos entender que dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no bairro, na cidade, no país e por todos os continentes. E então, o poder é para sermos testemunhas. Então, vamos falar de testemunho hoje, amados. E aí eu quero pensar com vocês em alguns textos, mas eu quero focar em uma personagem bíblica, João Batista. Então, vamos lá no Evangelho de João. Começa ali a narração de João, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, Então começa aqui o evangelista, Que era um dos apóstolos de Jesus Cristo. E aí o texto começa assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que aqui é um testemunho do apóstolo João a respeito de Jesus Cristo, dizendo que Jesus era Deus, que estava lá no princípio com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Então aqui o apóstolo João está dando testemunho de João Batista. João o Batista, porque ele batizava, verso 7, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz,
para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz. Então, João Batista não era a luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Este era Jesus. Verbo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, veja que nem todos são filhos de Deus. Os únicos que recebem poder para serem feitos, se tornarem filhos de Deus, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Creem no unigênito Filho do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todos o que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Esse é João capítulo 3, versículo 16. Então, Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos sermos feitos filhos de Deus. Porque a carne e o sangue, segundo o apóstolo Paulo, não podem herdar o reino de Deus. A nossa natureza humana não pode entrar no reino de Deus. É importante que nós tenhamos uma segunda natureza, uma natureza espiritual. É importante que nós nasçamos de novo. É um novo nascimento. Jesus vai falar aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, numa conversa com Nicodemos, né? Ele vai dizer lá a Nicodemos que aqueles que não nascerem de novo não podem ver o reino de Deus. Aqueles que não nascerem da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. Era importante que o homem nascesse de novo. Nascer agora não mais da vontade da carne e do homem, mas da vontade de Deus. É um nascimento espiritual. Amados, então é importante a gente entender isto, né? Porque é essa natureza, essa segunda natureza, a espiritual, que pode nos levar ao reino de Deus. Continuando aqui no verso, eu vou reler o verso 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra se fez carne, ela encarnou, ela nasceu de mulher e se tornou um ser humano. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Esse é o testemunho de João. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama. Este João, então, é João o Batista. Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Amados, é interessante esse testemunho de João o Batista, porque João Batista, ele era mais velho que Jesus, era 6 meses mais velho. Quando Maria concebeu do Espírito Santo, Jesus Cristo, ela foi à casa de uma prima chamada Isabel, que já estava grávida de 6 meses, cujo marido chamava Zacarias, e ela estava grávida, Isabel estava grávida de João Batista, então, que é primo de Jesus Cristo. Mas João está dizendo que Jesus, ele era antes dele, já existia antes de mim. Veja, João Batista foi um profeta enviado por Deus
para anunciar, preparar o caminho para Jesus Cristo, para Deus que viria após ele. Por isso ele diz, é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Como o próprio evangelista João disse que ele estava no princípio e criou todas as coisas. No versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amados, então veja que João Batista revela aqui, dá testemunho de que Jesus, mais importante do que ele, que já existia antes dele, na verdade existia antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, porque o próprio homem foi criado por meio dele. Então veja quem Jesus era, né? E ele era o Deus unigênito, Deus unigênito. O evangelista João, né? Ele vai falar na sua primeira carta, no capítulo 5, né? No versículo 20, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados, continuando aqui o testemunho de João Batista, verso 19, lembrando, estamos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 agora. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Então ele mandou lá os sacerdotes, né, e os levitas mandaram pessoas perguntarem lá, né, a João quem ele era, né? No verso 20 ele diz, né, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o ungido de Deus. Eu não sou o Messias que vocês estão esperando, né? Verso 21. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Veja que a pergunta não foi, você é um profeta? Não, você é o profeta, né? Aquele que esperávamos, né? E ele disse, não, não sou. Verso 22, disseram-lhe então, diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, então João Batista respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados, aqui nós estamos nos referindo a Isaías 40, versículo 3. Então foi assim que João Batista respondeu, né? Trazendo ali uma profecia de Isaías 40, versículo 3. Verso 24 agora. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel, ou a Israel.
E João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amados, João Batista então testemunhou, dizendo: aquele que me enviou, Deus me enviou, preparando o caminho. E como que João Batista preparava o caminho? Ele chamava, ele reunia as multidões, dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e sejam batizados, para que os seus pecados sejam perdoados, né? Então ele estava endireitando os caminhos para a vinda de Deus, o Deus Filho que criou todas as coisas. Se a gente olhar aqui no Evangelho de Mateus, amados, vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 3, vai falar ali também, na visão agora de um outro evangelista, a pregação de João. Então vai dizer aqui no versículo 1, né? Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O reino está próximo. Amados, o reino de Deus não vem em visível aparência, como nos diz o evangelista Lucas. Nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus ensina a orar, ele vai dizer, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, venha reinar em mim. E por isso, então, faça-se a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita nos céus pelos teus anjos. Então, o reino de Deus é algo que acontece no nosso coração, acontece na nossa vida, acontece na nossa mente. Nós permitimos que Deus reine através de nós, significa que a vontade do Senhor será feita em detrimento da minha. Porque em mim não habita bem algum. Assim diz a palavra do Senhor. Infelizmente, amados, o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, ou seja, se corrompe facilmente. Nós, infelizmente, abandonamos a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, mesmo que essa nossa vontade seja contrária à vontade do Senhor, portanto, o pecado. Nós preferimos desobedecer a Deus e fazer a nossa vontade. Isso é chamado na Bíblia de arrogância. Por isso que Jesus disse para sermos humildes. Humilhem-se diante do Senhor. Ou seja, fazer-se humilde diante de Deus é permitir que a vontade dele seja feita e não a nossa. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e é perfeita. Assim como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, falado ali pelo apóstolo Paulo. Então é assim que João Batista pregava: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No versículo 3 diz assim: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, que João também mencionou. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Isaías 40, versículo 3, né? E aí fala um pouquinho de João, no versículo 4. João usava uma roupa feita de peles de camelo, um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.
Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. Amados, é interessante também notar a ousadia do profeta João Batista, né? Ele via ali que muitos religiosos vinham, né? Os saduceus, os fariseus, vinham para ser batizados, como se fosse aquilo um ritual purificador. Amados, o batismo não é algo que salva e nem tem um poder mágico. O batismo é uma consequência de algo que já aconteceu no coração daqueles que se arrependeram dos seus pecados e agora querem demonstrar publicamente a sua fé em Deus, sua fé em Jesus Cristo, e aí então é batizado. Né? O batismo é uma representação daquilo que já aconteceu no coração. Né? O batismo de arrependimento. Avançando aqui, agora no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus começa ali o seu ministério, veja o que está escrito no versículo 12. Ao ouvir que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Amados, aí eu vou avançar um pouquinho para o versículo 17, que vai dizer assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer. Então veja que aí então começa o ministério de Jesus Cristo, porque João Batista já havia testemunhado de Jesus. João Batista já havia dado o seu testemunho a respeito de quem Jesus Cristo era. Era Deus que estava agora na terra e estava iniciando ali o seu reino, iniciando ali a sua pregação, apresentando a Deus, apresentando o Pai, mostrando o que era necessário para um filho de Deus. E depois, então, cumprindo a sua obra para pagamento dos pecados como o Cordeiro de Deus. Como disse, como testemunhou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E tira os pecados potencialmente do mundo, mas de verdade daqueles que se arrependem e passam então a crer em Jesus Cristo, na sua ressurreição, na sua obra redentora, e então passam a permitir que o reino de Deus venha sobre ele. Então nós crucificamos o nosso eu, a nossa essência humana, e passamos agora então a obedecer a Cristo, permitir que Cristo reine através de nós. Então Jesus mesmo começou a pregar aquilo que o seu precursor iniciou: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amados, vamos avançar mais um pouquinho no Evangelho de Mateus. E agora então nós vamos lá no capítulo 10, versículo 32, onde diz assim: Jesus falando: portanto, todo aquele que me confessar, que testemunhar de mim, todos que me confessarem diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amados, então veja que confessar a Cristo é importantíssimo. Por quê? Porque quem dá testemunho de Cristo, Cristo também dá testemunho dele. E a gente vai perceber isso agora no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1, já caminhando para o final da nossa reflexão e conclusão.
Então, Mateus capítulo 11, verso 1. Quando Jesus acabou de dar as instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, aqui o João Batista, né? Quando João, no cárcere, porque ele havia sido preso, né, por Herodes, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Amados, veja que coisa interessante. O próprio João Batista, que anunciou a Jesus Cristo, que viu o Espírito Santo descer sobre ele e por isso testemunhou: ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus que havia de vir. Então ele pregou, ele anunciou quem Jesus Cristo era. Só que depois disso, João Batista é preso, está agora num cárcere, e aí começam a vir muitas dúvidas na cabeça dele. Será que eu entendi bem? Será que aquilo que Deus mandou eu anunciar era a coisa certa? Será que Jesus era mesmo o Messias que eu havia de ser o precursor? Então começou a acontecer muitas dúvidas. E isso não é pecado, amados, porque ele era humano. Então ele orava ao Senhor e ele queria apenas ter a certeza de que Cristo era mesmo aquele que ele esperava, que ele anunciou. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? No verso 2 de novo. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de vergonha, né? Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Vamos parar aqui um pouquinho, amados? Então veja, em vez de Jesus responder aos mensageiros de João Batista, não vai lá e diga para João que eu sou sim, eu sou aquele que havia de vir. Pode falar isso para o João. Não, ele simplesmente mostrou através do poder, da manifestação de alguém que só poderia ser Deus para fazer. Os cegos vêm, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. E o Evangelho está sendo pregado aos pobres, né? Aos humildes, aos pequeninos. Então, quando essa notícia chegou lá para João Batista, imagina o alívio que deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu cumpri aquilo para o qual o Senhor me enviou, que era dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. E agora, amados, no capítulo 7 em diante, é Jesus que dá testemunho de João. Amados, é tremendo demais isso, né? Por quê? Porque aquilo que você é para Deus depende do que Jesus Cristo é para você. Ou seja, aquilo que você anuncia a respeito de Jesus, aquilo que você testemunha a respeito de Jesus Cristo, com fé, com ousadia, vai determinar o que Jesus vai falar de você diante de Deus. Percebe isso? E olha só então o que Jesus vai falar. Então vamos ler de novo no verso 7.
Estamos aqui em Mateus capítulo 11, verso 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Amados, isso está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Foi uma profecia, e Jesus agora então revela essa profecia. Está dizendo que João era aquele de quem estava escrito: eis que eu envio diante de você, e diante de você o meu mensageiro, diante de Jesus, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Amados, preparar o caminho para que Jesus Cristo, para que possamos receber Jesus Cristo, significa: endireite os seus caminhos, arrependa-se dos seus pecados e permita então que eu reine através, em você e através de você. Verso 11: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, ou seja, entre os seres humanos, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Percebe isso, amados? Veja só o testemunho que Jesus dá a respeito de João Batista. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, ou seja, entre todos os seres humanos, desde Eva, que foi criada através e por mim, né? Jesus falando, Jesus criou todas as coisas, né? Então, desde Adão e Eva, não apareceu ninguém maior do que João Batista aqui na terra. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque no reino de Deus, todos os anjos fazem a vontade de Deus, obedecem a Deus, porque os anjos que se rebelaram foram expulsos. Satanás e 1/3 dos anjos que o seguiram, que hoje estão aqui, mas estão condenados ao inferno de fogo. E isso, conforme eu já citei em algum momento, nós vamos falar quando entrarmos lá em Apocalipse. Refletirmos a respeito deste livro tão importante, né? Amados, então, vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei, ou seja, todo o Antigo Testamento, profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, até esse último versículo, né? Versículo que nós lemos, 14, se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir, porque havia uma profecia, né, que Elias viria antes do grande dia, né, do Senhor. Isso era uma profecia, né, que foi dada lá em Malaquias, acho que capítulo 4, que está antes de Mateus. Está bem pertinho, então a gente pode até voltar algumas páginas aqui. Malaquias, né? Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Isso era uma profecia, né? Mas o que ele está dizendo aqui?
né, Jesus estava falando acerca disso, né, que desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. Por quê? Porque podemos entender de várias formas. Primeiro que havia uma multidão que ia até João Batista, havia ali uma... como se fosse ali uma batalha, uma guerra, né? Todo mundo se apertando, querendo ali o batismo do arrependimento como um ritual purificador e assim por diante. Então, pode ser interpretado dessa forma. Pode ser interpretado também de uma forma diferente, que a partir da pregação de João Batista, houve ali uma luta contra o reino de Deus. Por quê? Porque saduceus, fariseus, os sacerdotes, todo aquele povo religioso tinha e queria manter o poder. Até os poderosos, o rei Herodes, né, também queria manter o poder e manter a sua forma de vida, que era contrária à vontade de Deus. Né? Então, veja que havia uma guerra contra o reino de Deus. Por isso, talvez, Jesus estava falando aqui, até agora o reino do céu sofre violência. Há uma violência contra o reino de Deus. Há uma guerra contra o reino de Deus. E há uma guerra dentro de nós. Né? E a gente pode falar disso também em uma outra oportunidade. Mas o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Né? Que o corpo, que o espírito luta contra a nossa essência humana, contra a nossa carne contra o nosso espírito. Há uma guerra dentro de nós. A vontade de Deus contra a vontade carnal, que é contra a vontade de Deus. Porque quer o pecado, porque deseja o pecado. Então, também pode ser entendido, eu particularmente prefiro essa interpretação. Né? Então, o reino do céu sofre violência nesse sentido. E os que usam de força se apoderam do reino de Deus. O que usam de força, porque é necessário um esforço, uma luta contra a minha essência humana para permitir que o reino de Deus viva e seja feito através de mim. Que Deus possa reinar comigo. Eu preciso me esforçar muito para isso acontecer. Então pode ser nesse sentido. Agora, amados, o que eu quero dizer, né, hoje, para a gente concluir, é que todos esses homens, né, eles testemunharam a respeito de Jesus Cristo, anunciaram a Cristo. E por eles terem pregado Jesus, eles não pregaram outra coisa. Eles não pregaram outras pessoas, eles não pregaram outros caminhos, eles pregaram um único caminho, uma única verdade que leva à vida eterna, Jesus Cristo. E quando nós nos esforçamos para que esse reino esteja em nós e testemunhamos a respeito de Jesus Cristo também testemunha a nosso respeito. E ele confessa a nós diante do Pai. O nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.